Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado, para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes de sua transladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não viam, temeu para a salvação da sua família. Preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu indo para um lugar que havia de receber por herança. Saiu sem saber para onde estava caminhando. Com estas palavras de Hebreus capítulo 11, eu quero abraçar a família do Bom Dia Espírito Santo. Que nesta bela e linda manhã, neste dia, nesta quarta-feira, dia 9 de setembro, voltam a formar conosco a cadeia da prece poderosa. Deus seja louvado. E olha que a força da Trindade augusta e divina, que a presença do sábio arquiteto do universo nos envolva poderosamente. Que este seja um dia abençoado para nós, para a nossa família, para os cultos, para aqueles que estão em volta de nós. Tá bem? Hoje é dia de oração, jejum, hoje é dia da distribuição do óleo, a cirurgia divina. Hoje é um dia abençoado. Coloque um copo com água aí ao lado do seu receptor, para que esta água seja fluidificada pela unção espiritual. Que ela transforme em quimioterapia, radioterapia, tudo pela fé. Que ao beber, esta água transforme em fogo para queimar toda a iniquidade e todas as enfermidades. Tá bem? Ponha também 1 litro do azeite com azeite de oliveira ao lado do receptor, ou uma garrafinha, ou uma latinha, ou um frasquinho, para o momento da consagração. Eu posso consagrar o óleo, porque creio naquilo que eu faço e na revelação que Deus me deu há 41 anos atrás. Põe aí sobre o rádio Caixa com Medicamentos da Família, para que haja unção espiritual e a bênção científica também. Põe aqueles papéis, protocolos, chaves, documentos, forma dentro da sua casa o altar do Bom Dia Espírito Santo. E não saia de casa sem antes fazer a Deus uma oração. Você que vai ao banco hoje, você que vai fazer exames, vai para uma audiência, você que vai viajar, forma dentro da sua casa, aliás, faça a Deus uma oração de proteção.
tá bem? Deus abençoe, pastora Rosa Marques, que já está conosco, a turma, a equipe, a família, o povo de fé, que levanta cedo do Bom Dia Espírito Santo, já estão chegando, a Edil Monteiro, Mônica Santos, pastora Rosa Marques, Almira Silva, pode ir chegando, é bom chegar, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Hoje é dia de oração, jejum, hoje é um dia forte, desde 3 horas da madrugada que eu estou de pé, já nos preparando, sei que terei um dia de muito trabalho hoje, de muita força espiritual, porque precisamos desta força para amarrar os Exus, os caboclos, para vencer os demônios e profetizar vida aonde está havendo morte, profetizar saúde aonde está havendo doença, profetizar aliança aonde houve aliança quebrada. Hoje, quarta-feira, dia 9, e 9 representa os dons espirituais, e os dons espirituais baterão hoje em nossa porta, tá bem? Pessoas ontem ligaram e falaram com a nossa secretária. Deus abençoe Almira, Deus abençoe Diaconisa Naná, Maria Luísa, Nicanor Ramos, Deus abençoe. Nicanor, família Ramos, Deus abençoe. Edil Monteiro, Neide do Alto da Alegria ontem ligou para nós, pastora Rosa Marques já está aí, Maria Oliveira Marli, Deus abençoe. Thaisa Bianca, Terezinha de Sussuarana, Vanderlei de Souza, Alexandro Brito, Amélia Ribeiro, André Luiz dos Santos, Andréia Alves, Antônio Carlos Araújo, Antônio Nogueira, Clemilda da Salina das Margaridas, Cristiane Alves, Denise Santos de Massaranduba, Deus abençoe. Fernando de Santana, Gileno Jorge Almeida, Gisélia Barbosa, Isabel Barreto, Israel Alves, José Fonseca e família, Joselita Conceição Rosário, Joselita Ribeiro, Leandra Ferreira, Levi Santos Conrado, Liliane Alves, Luci Assis, Maurina Barreto, Marcelo Mascarenhas, Maria Astrogilda, Maria das Graças da Federação, Maria Nascimento, Maria Nogueira, Marinalva Alves, Marinalda de Jesus, Marivaldo Moreira, Marlene Carvalho, Marta Maria de Aratuba, Maximiana de Santana. Foram pessoas que ontem ligaram pedindo a inclusão de seus nomes na cadeia da prece poderosa, tá bem? Aumente o volume do seu rádio, porque no momento em que você ouve este hino, é porque ele está no ar. Bom dia, Espírito Santo. Lígia Magalhães já está conosco, Fábio de Oliveira, pastor amado de Brasília, porque hoje em Brasília, ali na Catedral em Taguatinga, haverá o grande culto da vitória. A vocês aí do Guará, do Gama, do Núcleo Bandeirantes, Planaltina, Sobradinho, ao povo bonito da Ceilândia Norte, Ceilândia Sul, a vocês aí de Taguatinga Norte, ao povo do Guará e também do Plano Piloto, a vocês aí do Gama. Hoje haverá culto à noite às 19 horas, aí no fim de linha de Taguatinga Sul, com o nosso pastor, o homem das revelações, Fábio de Oliveira. Vai pegar o santo óleo aí em Brasília, em Taguatinga, nas mãos do pastor Fábio, para que você possa ungir seu apartamento, sua casa, sua chácara, sua mansão e abençoar todo o povo da sua casa aí em Taguatinga, culto das maravilhas. Deus abençoe pastora Rosa Marques, já está conosco, povo lindo de Cataguases, minha querida Minas Gerais, pastor Eliseu da Fonseca,
assiste o Bom Dia Espírito Santo. Deus abençoe. Vaso de Ouro, Minas Gerais, tem uma bênção diferente e bem diferente. Evani Sapucaia, Deus abençoe. Pode ir chegando, Pernambuco, Alagoas, Paraíba. Estamos pela ICB-RN Rio Grande do Norte, estamos pela Cultura, pela Cruzeiro, estamos pela 100.7, uma cadeia de rádios. Fora as rádios online e comunitárias também que estão conectadas na rede de comunicação. Deus abençoe vocês aí, no Ceará, em Iguatu, no Ceará, em Fortaleza. Deus abençoe o povo de São Luís, no Maranhão. Deus abençoe Manaus, muita gente de Manaus assistindo. Bom Dia Espírito Santo. Vanderli Neuto já está conosco do Brás, São Paulo, é do norte ao sul, é do leste ao oeste, é do Iapoque ao Chuí, a maior cadeia de preces do rádio brasileiro, começando pela manhã dizendo bom dia Espírito Santo. Pode entrar também em minha página pelo YouTube, onde temos muitos programas gravados, pelo Facebook. Minha página Daniel de Oliveira está aberta para qualquer pessoa entrar e receber uma bênção, tá bem? Ou ICB Bahia, ou Catedral da Bênção Bahia. Indiana Inha já está conosco. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Hoje é um dia poderoso. Dailane Ferreira está assistindo. Deliane Ferreira, Deus abençoe. A Vanderli lá no Brás, Deus abençoe todo o povo do Brás, São Paulo, Bauru, Deus abençoe vocês aí em Mauá, em toda Campinas. Campinas é grande audiência do nosso programa, em Campinas, em São Paulo, também Campina Grande, na Paraíba. Deus abençoe. Evani Sapucaia já está conosco, Evani Sapucaia. Deus abençoe. Nana Castro, pode ir chegando. Marinês Linhares, Deus abençoe vocês aí na minha querida cidade de Barroso, Barbacena, São João del Rei, Tutinga e Tumirim. Deus abençoe Três Corações, Deus abençoe Três Pontas, Deus abençoe Varginha, Boa Esperança, Pouso Alegre, Machado, Deus abençoe Machado, Deus abençoe Coqueiral, Santana da Vargem, Campos Gerais, Campo do Meio. Eu nasci em Campo do Meio, eu e o meu irmão Jair, Campo do Meio. Depois fomos para Três Pontas, ainda éramos criancinhas. Deus abençoe o sul de Minas, Boa Esperança, Lavras, Alfenas, Três Corações. Adriana Inha já está conosco. Amém. Hoje eu acordei cedo, tá bem? Ontem você não assistiu o programa. Deus abençoe Inha, Adriana Inha, Deus abençoe. Deus abençoe vocês aí em Paraguaçu, Eloy Mendes também. Temos uma grande igreja na cidade de Eloy Mendes. E eu tenho pessoas da minha família em Eloy Mendes, sobrinho, cunhada. Deus abençoe Eloy Mendes, Paraguaçu, Alfenas. Tenho sobrinha em Alfenas também. Deus abençoe. Meu querido sul de Minas, Varginha, Três Pontas. Muitos parentes em Campos Gerais. Família dos Oliveiras e família também dos Bandones. Família boa. Deus abençoe Campos Gerais. Cataguases está conosco. Maria Luísa também é de Cataguases. Pastora Rosa, evangelista, Deus abençoe. Antônio Marcos, Deus abençoe. Meu querido Camaçari, Deus te abençoe. Antônio Marcos, Deus abençoe nosso belo e querido Camaçari. Mas hoje é quarta-feira. E quarta-feira para nós é um dia de ouvirmos a voz de Deus pela palavra.
é dia de ministrar e sermos ministrados através da imposição de mãos. Hoje é dia de curar os enfermos, de trazer a unção de Deus ao povo de Deus, porque é o altar que tem que manifestar relâmpagos, trovões e a voz do Senhor. Se o altar estiver quebrado, se não houver sarça no altar, não há comunicação espiritual. Tem que haver a sarça no altar para o Espírito manifestar e os sinais acontecer. Deus usa também o físico para transmitir a sua voz espiritual. E hoje é dia de sinais. Distribuição do santo óleo. Hoje é dia de repreender o nódulo na tireoide, nos seios, o mioma, o fibroma. Hoje é dia de fogo no altar, é isto aí, Naná. E não é fogo apagado, não é fumaça, não. E nem cinzas, é chama viva do Espírito. O fogo tem que estar aceso continuamente no altar. Então hoje é um dia forte. Você, meu amigo católico apostólico romano, Nalva Ferreira já está conosco. Você, meu amigo espírita kardecista ou de outra linha, evangélico, vem estar conosco. Quem sabe você está aí com depressão, passando pelo vale da sombra da morte, doente no corpo, na alma, espírito angustiado e abatido, matéria cheia de complicações. Vem estar conosco na manhã, na tarde ou na noite de hoje. Hoje são 6 cultos, 3 na catedral e 3 na sede. Largo das 7 Portas, 446, Lima e Silva, 116. Hoje é dia da imposição de mãos, da libertação, da cura divina. Levante do seu sofá, levante desta cama quebrada, tome um banho frio, saia deste quarto mofado. Estou vendo o mofo aí. Venha para a igreja receber vida espiritual, receber ânimo, receber uma comunicação do Criador para a criatura, do espírito para a matéria. Hoje é um dia forte. Quem sabe o coronavírus te abateu, não te matou, mas te derrotou. Misericórdia. Não te matou, mas te derrotou. E você está aí com espírito de fracasso, de horror, de terror, de medo, de obesidade, de diabetes, de angina. E o coronavírus está te rodeando. Venha para a igreja hoje buscar a sua libertação do corpo, da mente, da alma, cura da sua fé. Às vezes a sua fé foi abalada, a sua fé foi rachada, a sua fé foi dividida, a sua fé está sem fé.
Fé sem fé. O que é isso? Fé sem fé. É porque você já creu e hoje não crê mais. A cura da fé precisa também acontecer. Às vezes você já foi uma pessoa toda de fé e hoje é uma pessoa sem fé, porque o diabo arrebentou com a sua fé. Vem estar conosco. Cura do corpo, cura da alma, cura da fé. Quem sabe você é uma ovelha ferida da casa de Israel, porque aquele pastor carnal e preguiçoso fechou a igreja, porque ele tinha mais medo do que você. E o diabo o fechou dentro de casa. O diabo o algemou na sala diante de aparelho de televisão. E a igreja ficou fracassada. E os membros doentes no corpo e na alma. Primeiro o diabo derrotou o pastor. 5 meses a igreja fechada. E as ovelhas também ficaram derrotadas. Ferireis o pastor, e as ovelhas do seu pasto se dispersarão. É bíblico. Venha curar a sua fé e cuidar da sua vida espiritual. Às vezes ele fica lá na casa, no sofá, na televisão, no sítio, na cadeira de balanço, na rede, e só mandando ir buscar dízimo e oferta na sua casa. Isto é fariseu, porque nós aqui na Bahia tivemos uma bênção de poder abrir a igreja e receber grupos de 50 pessoas. Agora até aumentou. Pergunta se eu fechei a igreja um dia. Igreja está aberta. E tem muitos aí que aproveitaram para fechar. Está derrotado o pastor e as ovelhas. Cuida da sua vida espiritual. Viu, Roque Gualberto? Cuida da sua vida espiritual. Salvação é individual. O irmão da noiva, o primo da noiva, não vai entrar para as bodas com ela, não. Então cuida da sua vida espiritual. Às vezes aquele pastor carnal medroso, fechou a igreja e fica mandando o tesoureiro ligar, pedir o dízimo. Hipócrita, fariseu, e não cuida das ovelhas do Senhor. Todas as denominações têm salas que pode dividir grupos de 50. E o carnal está lá deitado em sua casa, só mandando o tesoureiro ligar e buscar dízimo e oferta. Deus nem recebe, o carnal recebe, mas Deus não. É para ser entregue dízimo e oferta no altar. Então, às vezes a sua fé está abalada, viu, Dalva Rodrigues? Às vezes você está aí depressivo. Seu pastor é depressivo, medroso. Venha para a igreja. Vença o capeta. Hoje é dia de estar na igreja. Toma um banho frio, faça uma chapinha linda, vá no salão, faça suas unhas, sim. Se emboneca para louvar a Deus, ou venha você, meu amigo, minha amiga, não importa. Hoje é quarta-feira, dia de cura do corpo, da alma, cura da fé, cura das células, cura da mente. Esta mente fracassada, cheia de dúvida. Levante e ande. A Bíblia
de Gênesis a Apocalipse, só nos manda levantar e andar, levantar e correr, olhar para cima, nunca para baixo, nunca ficar parado. Quantas vezes o diabo já quis me parar, mas foi ele quem ficou parado. Eu o atropelei com a minha fé. Então, haja, reaja, cuida da sua vida espiritual. Ouviu o que eu falei? Como diz a Bíblia, sai dela, povo meu. Cultue a Deus, viu, Carlos Silva? Deus te abençoe, Carlos. Viu, Gilberto Cajueiro dos Santos? Rosenilda Santos, Deus abençoe. Deus abençoe. Então hoje é um dia forte, é um dia poderoso. Hoje é dia da distribuição do óleo da cirurgia divina. Hoje é dia das maravilhas da fé. Vem estar conosco, meu amigo, minha amiga. Você que está sentindo aí desanimado com a fé, desiludido com Bíblia, com igreja, com pastor, anima-te! Olha para cima! Se você não vigiar, o diabo, que é invisível, misericórdia, vai te levar para o lago de fogo e enxofre, viu? Mantenha firme a sua fé, sua vida com Deus. Seu nível de espiritualidade tem que aumentar e não diminuir. O Leibniz está dizendo, se Satanás não sair, vamos atropelar. É isso aí. Se nós somos carruagens de fogo, só tem que atropelar o cão. Mas para isso, precisamos estar em Hebreus capítulo de número 11. Olha, nós vamos ouvir o primeiro hino. Marcos Gonçalves e Edil Monteiro já estão conosco. Lia de Jesus. Lia de Jesus manda para mim ali um bonequinho. Que bonequinho feio, danado. Pastora Rosa Marques, Evani Sapucaia, vamos ouvir este belo hino. Coloca aí o Biná. Hoje é dia de cantar como Miriam cantou. Afaste as cadeiras e a mesa. Coloque o copo de café aí na beirada da pia ou da mesa. É momento de louvorzão dentro da sua casa. Cantemos ao Senhor. O amor em forma de canção. Cruzeiro da Bahia. Bom dia, Espírito Santo. Bonito! E lá vem Deus, o Deus do sou que sou. É isso aí. E lá vem Deus, que faz tudo por amor. E lá vem Deus, o Deus que nos ama demais. E lá vem Deus, o Deus que faz tudo e tudo Ele faz, só Ele faz. E lá vem Deus, o Deus do sou que sou. E lá vem Deus, que faz tudo por amor. E lá vem Deus, o Deus que nos ama demais. E lá vem Deus, o Deus que faz tudo e tudo Ele faz. Lá na travessia do Mar Vermelho, Deus chamou a Moisés e como Ele falou, levanta o cajado e estende tua mão e abre este mar, pois contigo estou. Depois de aberto, convida Israel e passa por ele sem medo e pavor. Não tem mais porque Faraó e seu povo verão que sou. Sou o que sou eu. Sou o que sou, eu sou. O mar se abriu, e Israel por terra seca passou. Sou o que sou, Moisés. Sou o que sou eu. Israel passou e o mar se fechou. E Faraó morreu.
se fechou e Faraó... Deus abençoe meu amigo pastor Almiro, o homem forte da Avenida Suburbana. Pastor nosso da Casa da Bênção na Avenida Suburbana. Deus abençoe pastor Almiro nos assistindo. Pastora Sandra, sua bela esposa, seu filho também, o Tiago, se não me engano é Tiago. Doutor Tiago, Deus abençoe esta família amiga e abençoada. Almiro Silva, homem forte da Avenida Suburbana. Deus abençoe. Deus abençoe meu amigo pastor Milton, também aí nesta grande região. Meu amigo pastor Bernardo, todos nós somos amigos. Além de eu ser líder deles, mas sou amigo deles também. E eles podem testemunhar isso. Deus abençoe as nossas igrejas. Aqui na Bahia, são quase 250 congregações. Ângela Bispo de Oliveira, sou o que sou Moisés. Elenir Brandão já está conosco. Deus abençoe. Deliane Ferreira, Deus abençoe. Libine Fontes, Carruagem de Fogo. Libine agora está acordando de madrugada. Nunca vi um cabra para acordar de madrugada e comer. Hoje de madrugada ele estava comendo. Espírito da gula, misericórdia. Por isso que está engordando. O Libine está terrível. Deus abençoe meu genro, meu amigo Libine Fontes, pastor nosso ali na Boca do Rio. Deus abençoe o povo da Boca do Rio. Catarina Carlos está conosco, Juiz de Fora. Deus abençoe meu belo e querido Juiz de Fora, uma das cidades mais ricas do Brasil e linda também. E temos a Casa da Bênção ali há mais de 50 anos, com o nosso bispo Wilson José Ribeiro. Almiro está dizendo, verdade, o Senhor é grande amigo. Amém, Almiro. Deus te abençoe, Almiro. Você é canela. Você e Sandra são canelas de fogo e representantes deste ministério aí na Avenida Suburbana. Deus abençoe. Almiro levanta cedo, eu não sabia, rapaz. Alguém me disse que o Almiro dormia até meio-dia. Eu até duvidava, mas agora estou vendo que ele levanta cedo. Não é mineiro, mas é um baiano da madrugada. Aumente o volume do seu rádio, porque no momento em que você ouve este hino, é porque ele está no ar. Bom dia, Espírito Santo. Da Bahia para o Brasil, do Brasil para a África, Europa, Oceania, Ásia, África. Estamos falando para o Brasil e fora do Brasil. É o Bom Dia Espírito Santo, o programa mais antigo do Ministério Casa da Bênção de Deus. Eu quero breve entrevistar aqui o meu irmão, o apóstolo Jair de Oliveira. Preciso entrevistá-lo aqui por esta rede de rádios. Estamos também pela ICBRN Rio Grande do Norte, pela Cruzeiro, pela Cultura. Estamos pelo Facebook. Deus abençoe. Apóstolo Jair, meu irmão, também acorda cedo. O nosso pai tirava o cobertor que nos cobria, sul de Minas muito frio, sempre cobertor, e dizia para nós, levanta para pegar no chifre do boi. Não tinha boi nenhum, rapaz. Todo mundo tinha que levantar para ir trabalhar na padaria ou na roça, ou ir para o colégio. O grupo escolar Cônigo Vitor, um dos grupos escolar mais antigos da minha cidade. E a gente levantava cedo. Então meu irmão Jair, o apóstolo, 2 anos mais velho do que eu, ele deve estar me ouvindo lá em Vitória, lá em Vila Velha, onde ele reside. Eu quero entrevistá-lo aqui
de vitória para o Brasil através do Bom Dia Espírito Santo. Deus abençoe a Adriana Inha, está conosco. Que bom, estamos cobrindo todo o Brasil com esta cadeia de rádios, o Bom Dia Espírito Santo. Aumente o volume, porque hoje, quarta-feira. Abra sua Bíblia, Linda Rita está assistindo. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo de número 11. Libne está dizendo desde criança. O pai dele era missionário, não é? Nosso pastor hoje. Hebreus capítulo 11. Fala sobre a fé. A fé é um dom. E este dom é o dom mais antigo e operante que nós conhecemos. Repito, é o dom, é a ação mais antiga que nós conhecemos. Se você vai lá para Gênesis capítulo 1, você vai ver que tudo foi criado pela fé. A terra, os mares, tudo foi criado por ele e para ele pela fé, pelo poder da palavra, pela fé. Os mundos foram criados. É um dom. É uma força que opera entre o Criador e a criatura antes da criação do mundo. Que coisa, rapaz. A fé remove montanhas, sim, não importa o tipo de montanhas. Antes do dom da cura, da libertação, da profecia, primeiro foi o dom, a ação sobrenatural da fé. E o crente que não tem fé, ele não existe no mundo espiritual. Eu sou um pregador da fé. Ao ouvir a palavra de Deus há 53 anos atrás, despertou em mim o dom da fé. Por isso que eu estou aqui todas as manhãs para te ajudar com a minha fé. Eu não posso reter o que Deus pôs em mim. Paulo não reteve, nem João, nem Jesus, homem. A minha fé, a sua fé, tem que contagiar, contaminar. Porque há pessoas que têm a fé natural, mas a uns ele deu o dom da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. O que é fé, missionário? É crer, é acreditar que há uma força superior que vem de Deus e que comanda o mundo espiritual. Quem foi que criou primeiro? Qual foi a primeira criação? Foi a matéria ou espírito? O espírito é primeiro do que a matéria. Deus é espírito.
E pela fé ele criou o homem à sua imagem e semelhança e assoprou sobre ele o sopro da vida. Então o que existe primeiro é o espírito. Depois que vem a matéria. Aí as pessoas cuidam da matéria e esquecem de cuidar da vida espiritual. Aí o espírito, tadinho, vai ficando fraquinho. E o espírito é alimentado por uma coisa que se chama fé. Fé em Deus. Ligação direta com o trono da graça. Fé é crer, é acreditar que um dia nós vamos morar no céu. É crer que estamos curados, libertos. É crer que o atestado de óbito prematuro foi rasgado. É crer que o pão é o corpo do Senhor. Que o suco da uva é o sangue da nova aliança. É crer que o santo óleo representa o Espírito Santo e ao sermos ministrado, o mal sai. É crer que esta água tem uma radiação espiritual de quimioterapia, radioterapia, iodoterapia, antibióticos. E se você bebe, o mal é destruído do seu corpo. O primeiro dom a operar na terra foi o dom da fé. Na pessoa do Criador eterno. Ele disse, haja luz e houve luz pela fé. Ele fez um boneco de barro e soprou o espírito da vida pela fé. E o homem foi feito alma vivente. O dom da fé é antes do dom da cura. É antes do batismo com o Espírito Santo. É antes do dom de línguas. O dom da fé é antes até da ressurreição. O dom da fé é o princípio da ordenança divina. E o pastor que não tem fé, só letra, 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 estudo, 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 estudo. Veja como Jesus operava. Poder da fé. Levanta e anda. Abre seus olhos. Lava e verás. Vejam. Jesus fazia aqueles milagres extraordinários, porque como homem, o dom da fé estava sobre ele. Aí a gente vê hoje um bocado de pastor molengo, sentado no sofá que já tem um buraco, e a igreja fechada, medo do corona, medo de morrer. Fala tanto do céu e não crê no céu, coisa nenhuma. Aí a igreja doente moralmente falando, misericórdia. A igreja doente com enfermidades para a morte em todas as áreas. Primeiro dom que operou foi no próprio Jeová, o dom da fé. Eu sou filho da fé. Se eu perder a fé, jamais eu estaria aqui consagrando o óleo e a água. Ela tem que estar em nós, até depois que irmos, para que ela continue falando através dos nossos filhos, netos, bisnetos, tataranetos, até a quarta, quinta, sexta, sétima, oitava geração depois de nós. Esta é a fé que vence o mundo. Não é uma fé na flor da terra, não. É uma fé com raízes profundas lá no subsolo da fonte da água da vida. Hoje é tanta teologia, tanta agia, tanta psicologia, tanta sociologia, tanto estudo bíblico. É bom estudo bíblico? É, sim. Mas às vezes é tanta letra e o mover da fé.
e os dons de Deus. Então a Bíblia está falando aqui, olha, a fé é o firme fundamento. Então não tem outro fundamento. Não tem outro fundamento. A fé é o firme fundamento, a base, o alicerce, a sapata, a esteira. Quem é da área de construção civil entende o que eu falo também. A fé é o firme fundamento. Você chega numa igreja, pastor não tem fé, é só estudo, 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 estudo. Onde Jesus dava estudo, ele pregava e mostrava os sinais e as pessoas criam e vinham atrás dele. Sou contra estudo não, sou até a favor. Mas tem que haver, em primeiro lugar, a fé, a cura, milagre, presença do Espírito. A fé é o firme fundamento. Sabe o que é fundamento? Base das coisas que se esperam. Eu espero o céu, eu espero a salvação, eu espero a coroa da vida, eu espero e verei os milagres pela fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Deus prova com sinais. Se não tiver sinais, se não tiver milagres. Jesus dava o pão, mas também dava o peixe. O pão é a palavra, os peixes são os sinais. Aí a turma hoje só dá pão, 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 pão. Onde estão os sinais? Oração pelos doentes, batismo com o Espírito Santo. Nem fala hoje mais nas igrejas sobre o batismo com o Espírito Santo. Parece que nem crê mais. A prova das coisas que não vê. Porque por ela o quê? A fé. Por ela, a fé. Os antigos alcançaram testemunho. Olha que coisa, rapaz. Pela fé, os sinais, os milagres, os antigos alcançaram testemunho. Está vendo que os antigos acreditavam? Os modernos não acreditam mais. Aí alguém olha para mim e fala, missionário Daniel, o senhor é muito antigo. Deixa-me com a minha antiguidade, porque eu aprendi com gente boa os caminhos da fé. Há 53 anos que a minha fé é agredida, mas ela permanece firme e vencedora. Por ela os antigos alcançaram testemunho. Olha o escritor de Hebreus, o que foi que escreveu. A gente não sabe se foi Paulo, se foi Lucas. Uns dizem que foi Lucas, outros dizem que foi Paulo. Mas se está aqui, é porque Deus permitiu em estar para mim saber. Pela fé, entendemos que os mundos bem no plural, os mundos, não só o planeta Terra, missionário, se tiver vida em outros planetas, a Bíblia está falando os mundos, foram criados por ele. Eu não duvido e nem blasfemo. A terra foi dada para os filhos dos homens, mas quem sabe em outro planeta existe uma outra população? Os mundos foram criados por ele, pela palavra de Deus. Tudo que existe, as estrelas, os planetas, o sol e todos os sóis.
Catarina está dizendo, é triste, mas pouco se falam do batismo no Espírito Santo. Quando eu me converti, irmã Catarina, pastora, a gente ouvia falar tanto no batismo com o Espírito Santo, não é? Hoje nem falam mais. Até as Assembleias de Deus que foi edificada com esta doutrina, não se falam mais. Parece que nem crê mais, não é? Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Olha aí, o que nós vemos hoje não foi feito do que era aparente, então foi tudo pela fé. O primeiro dom, a primeira obra de Deus foi manifesta pela fé. Foi antes da cura divina. Por isso que primeiro eu tenho que crer para receber. Por isso que eu preciso do pão, que é Jesus, mas preciso do peixe, que são os sinais, para evoluir a minha fé. Os antigos alcançaram este testemunho, os apóstolos alcançaram, eu alcancei, e a geração de hoje não vê mais. É muita presepada, é muito jogo de luz, é muita igreja pintada de cores que não convém, mas não tem os milagres e as maravilhas. Está faltando a língua estranha, está faltando a língua de fogo, aliás, está faltando o profeta no vale de ossos secos, para formar o Israel de Deus. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel, ó o Abel aqui, ó. Eita, Abel. Abel nos deixa um exemplo de fé. Aprenda com Abel, Daniel. Aprenda com Abraão, Daniel. Aprenda com Isaac, Daniel. Aprenda com Ezequiel, Daniel. Aprenda com Paulo, com Pedro. Porque nos dias de hoje, poucos são aqueles que pregam e mostram os sinais da fé. Pela fé, Abel ofereceu maior sacrifício do que Caim. Olha a fé de Abel, maior sacrifício, melhor. Por isso que o irmão dele revoltou contra ele. Mas Abel foi para o céu e Caim foi para o inferno. Porque a salvação é pela fé e sinceridade diante de Deus. Pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Que maravilha! A fé tem voz. Ninguém pode calar a voz da fé. Ninguém pode fechar a boca da fé. Ela fala e falará diante dos nossos até a quinta, a sexta, a sétima geração. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes de sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Agora veja o versículo 6. Ora, aleluia, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. O acreditar, o crer. O crer para a salvação, para o batismo com o Espírito Santo, para a cura divina e libertação. O crer na imposição de mãos, na água consagrada, no óleo ungido, crer na presença de Deus no altar, no mover do Espírito, crer. Tem gente que crê para uma coisa e não crê para outra.
Aí é uma fé manca, é uma fé vesga, é uma fé troncha. A nossa fé tem que ser viva em todas as coisas que a Bíblia revela, de Gênesis a Apocalipse. Temos que crer de uma maneira geral, não parcial, porque Deus é o Deus de todas as coisas. Ele salva, mas ele cura. Ele liberta, mas ele batiza com o Espírito Santo. Ele abre portas aonde não há portas. Ele transforma. Ele muda o caráter. E aí? Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, é necessário, versículo 6 de Hebreus 11, é necessário que aquele que se aproxima de Deus, pelo chamado, pela conversão, pela salvação, creia que ele existe, a existência dele, a presença dele, e que é galardoador, galardões de bênçãos dos que o buscam, galardão, dons, presentes, unções, fé viva, pela fé. Noé. Se Noé não tivesse fé, a humanidade tinha acabado na geração dele. Deus mandou ele construir uma arca, rapaz, lá no deserto. E falou que ia chover tanto que ia cobrir a terra. O velho creu. Se ele não tivesse crido, as gerações tinham terminado nele. Mas ele creu. Noé creu que ia chover, que tinha que fazer a arca, que tinha que chamar o povo, que tinha que juntar os animais, porque viu que o povo, 120 anos ele pregou. Quantos anos Noé pregou? 120 anos. Só a família dele que converteu. Sem cães Jafé, as noras e a mulher. 4 mulheres e 4 homens. Repovoou a terra. Ou repovoaram a terra. Pela fé, Noé. Deus precisa levantar outros Noé. Ou Noés, né? Tem Noés, né? Para ouvir a voz de Deus. O tempo passou. Os anos passaram. Mas a fé em Deus precisa ser a mesma fé. Acreditar na cura, na salvação, no batismo com o Espírito Santo, na vitória, no rasgar o atestado de óbito prematuro, nas portas abertas, no avivamento, na vitória, na salvação, no arrebatamento da igreja, que nem pregam mais o arrebatamento da igreja, ou nem crê mais. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não tinham, que ainda não se viam, temeu para a salvação da sua família. Olha como ele acreditava para a salvação da família. O velho Noé. Por isso que a família dele entrou na arca, porque ele acreditava na salvação da família. Olha o chefe da família, pondo a fé para proteger a família. Aqui, ó. Por isso que a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Quando a Bíblia fala de casa, não está falando de paredes de alvenaria, está falando da família. Há um provérbio que diz, a família que reza unida permanece unida. É isso aí.
Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu para a salvação da família. Preparou a arca, aí ó, 120 anos construindo a arca, de madeira nobre, e betumou ela toda para não entrar água pelas fendas. Preparou a arca pelo qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, as coisas justa, santa, que é a segunda fé. Só quem tem fé tem uma vida espiritual. Se você perdeu sua vida espiritual, santidade, é porque você também perdeu a fé. Não crê em mais nada. Por isso que você está fazendo um bocado de coisa errada. Pela fé, Abraão, ó, o nosso pai na fé aqui, ó, sendo chamado, obedeceu. Aleluia. Por isso que tem muito pastor hoje incrédulo no altar, que está no altar só por causa do dinheiro. Tem nada mais de Deus. E nem crê em mais nada. É um hipócrita. Por isso que Jesus vai falar, eu não te conheço. Aparta de mim, maldito, para o fogo eterno. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Governo de Deus em sua vida, destino de Deus para seus caminhos. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Olha como ele acreditava na herança para a família, na salvação da família futura, porque esperava a cidade que tem fundamentos, bases, da qual o artista, o artifício, o ator e construtor é Deus, o sábio arquiteto do universo. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber, deu à luz já fora da idade. Olha os milagres aqui. Porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Deus tinha prometido filho para ela. Pelo que também de um, esse já amortecido, eita, Abraão velho, descenderam tantos em multidão como estrelas do céu e como areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé. Eita maravilha, rapaz! Por isso que o apóstolo Paulo disse, combati um bom combate, acabei a minha carreira. Aleluia! Guardei a minha fé, nem diante da perseguição dos faraós não, dos imperadores, nem diante da perseguição dos imperadores, Paulo perdeu a fé, permaneceu na fé, João permaneceu na fé, André permaneceu na fé, Jesus na cruz permaneceu na fé, e que possamos permanecer na fé, crendo. Todos estes morreram na fé, aleluia, sem terem recebido as promessas. Olha que coisa, rapaz. Eles não tinham nem recebido as promessas, viu, Arlen Gonçalves? Mas ficaram firmes na fé, Arlen. Por isso que esta cidade aí de Três Marias, ó Arlen, está em suas mãos, viu? Cura os enfermos, expulsa os demônios, prega batismo com o Espírito Santo, unge com óleo. Aí a manjar que está aí nesta represa irá se pirulitar daí, viu? Você sabe o que eu estou te falando. Todos estes morreram na fé, aleluia, acreditando, rapaz.
sem terem recebido as promessas. Eles nem receberam, mas permaneceram firmes, mas vendo-as de longe, acreditando e crendo nelas, aleluia, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Eles não eram daqui, mas eles estavam aqui cumprindo uma missão. Eu também não sou daqui, nem você. Estamos aqui cumprindo uma missão. Dentro deste corpo do Daniel, existe um outro Daniel espiritual que veio de Deus e volta para Deus. Eu creio assim. Pode a promessa nem cumprir, mas ela cumprirá, porque Deus é fiel. Confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Nós não somos deste mundo. Jesus uma vez falou: eu não sou deste mundo. Se eu fosse deste mundo, eu oraria ao meu Pai para mandar um exército de anjos. Ele veio cumprir uma missão. Eu vim cumprir uma missão. Nós viemos cumprir uma missão. Implantar o reino de Deus na terra. Dar aula sobre fé. Trazer a fé da criação para os dias de hoje. Esta é a fé que vence o mundo, que vence as drogas, os prostíbulos, que vence o mal, os coronas. É a fé de Hebreus, capítulo de número 11. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria, e se na verdade se lembrasse daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar, mas agora desejo uma melhor, e isto é a pátria celestial. Versículo 16, hoje, leiam, por favor, a sua alma. Leiam Hebreus, capítulo 11. Leia não, examine, medite. Viva a verdadeira fé na autoridade. A ciência evoluiu? Sim. Conhecimento acadêmico evoluiu? Sim. Mas a minha fé, a sua fé, a fé inteligente, também precisa evoluir, porque no mundo há uma batalha, e só vence aqueles que profetiza a fé, que vive a fé, que anda na fé, e que pela fé irá um dia reinar com Jesus. Alguém me perguntava: missionário, o senhor tem 53 anos que converteu. Como está hoje a sua fé? Melhor ainda. Melhor ainda. As lutas e tribulações que eu já passei só serviram para uma coisa: fortalecer a minha fé. Eu sei em quem eu tenho crido. E sei que ainda passarei muitas turbulências. Enquanto estivermos na matéria, a matéria sofre. Tadinha dela, né? Mas a fé renova cada dia, na oração, na santa ceia, no altar, no santo óleo, na meditação na palavra, na vida com Deus. Leiam hoje, filhos e filhas, amados e amadas, vasos de Deus, servos e servas. Leiam hoje Hebreus, medite, capítulo de número 11.
Tá bem? Eu tenho ainda 5 minutinhos, porque depois eu continuo pela rede de rádios. Vamos aproveitar os 5 minutinhos e vamos falar com o Criador. Momento de oração. Vamos falar com Deus. A uns o Senhor deu o dom da fé. A outros uma fé vacilante, misericórdia. Mas quem tem que cuidar, regar a fé vacilante é o altar e cada um de nós. Que possa fruir o dom da fé, a unção do Espírito sobre a fé. Porque o primeiro dom que operou na terra foi o dom da fé, antes da cura, antes do milagre, antes até das ressurreições. A fé, ela tem que fazer parte da nossa vida cristã, porque senão seremos uma cacimba vazia, ou um sino que tine, ou uma lata vazia, só barulho e presepada, zoada e coisas da matéria. Precisa haver conteúdo de autoridade, não só pão, mas também o peixe, para que o lanche espiritual seja completo, para o fortalecimento do corpo. Pai, em nome de Jesus, aumenta a nossa fé. Batiza-nos com o batismo da fé. Que nada venha bloquear a nossa fé, nem a altura e nem a profundidade, nem o perigo e nem a espada, nem a fome, nem a nudez, nem os estudos e nem as psicologias ou teologia ou jogo de luz ou tantas coisas corruptíveis e materiais nos altares. Que nada possa abalar a nossa fé, mas que ela possa falar mais alto cada dia. Porque sem fé é impossível agradar o Senhor. E é pela fé que seremos salvos. É pela fé que já podemos ver o arrebatamento da igreja. Se eu perder a fé, eu perco o fundamento, a base, o alicerce, as sapatas, as vigas. Se eu não tiver fé, eu serei um monte de areia levada pelo vento. Mas se eu tiver fé, a turbulência sopra e a casa espiritual permanecem de pé. Pai, em nome de Jesus, que a semente da fé forte, sincera, inabalável esteja em nós. Para vencer o século 21, só vencerão os que têm uma fé firme, segura, sadia, sincera, bíblica, porque a turbulência de um lado é de outro lado que a gente pensa que não vai aguentar as ondas da vida. Aumenta a nossa fé. Aumenta a minha fé para aumentar a fé do teu povo. Quantas pessoas que já creram e hoje não crê mais. Só crê na teologia, na psicologia, na sociologia, nos estudos. Mas a letra vai matando o espírito às vezes. Aumenta a minha fé.
a fé para ajudar a outras pessoas. Até a salvação é pela fé. E a tua palavra diz, quando o Senhor vier, por acaso encontrará fé na terra, porque a fé está doente. Porque é tanta corrupção daqueles que dizem pregadores de fé. Sara a fé da igreja, de pastores preguiçosos, que não creem mais nada, só crê no dinheiro, na avareza, na ganância. Tenha misericórdia, misericórdia, misericórdia. Aumenta a fé de cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, quantos que fazem tanta coisa errada porque já perderam a fé antes de perder a moral. Sara os altares. Porque se o altar estiver quebrado, as pessoas estarão quebradas. Eu oro, meu Deus. Eu abençoo o dia de hoje, quarta-feira. Os cultos que teremos na catedral, na sede. Eu consagro o azeite que estas pessoas estão colocando no altar, diante do aparelho, aliás. Que este óleo receba a unção, eu posso consagrar. Eu consagro esta água para que ela receba radioterapia, quimioterapia, antibióticos, cálcio, fósforo, vitaminas. Eu oro por estas alianças quebradas. Eu oro por esta mãe aflita, esta mulher abandonada. Esta pessoa que está agora com a mão na altura da sua tireoide, que este nódulo na tireoide desapareça. Este nódulo no seio, esta hemorragia, este bicho que anda no seu corpo, esta pedra na vesícula, nos rins, este câncer no intestino, no fígado, no baço, nos rins, esta cãibra de nó, estas dores nos joelhos, nos tornozelos, nos ombros, nas mãos, este problema de alergia, de circulação, este câncer, esta falta de ar, este bronquite alérgico ou asmático, esta asma, esta canseira, este cansaço, esta pneumonia, este coronavírus que incorporou nesta pessoa, esta chikungunya, este glaucoma, esta cegueira, estas dores reumáticas, este aneurisma cerebral, este câncer, esta infertilidade. Pela minha fé, que esta pessoa, ao beber desta água e ao usar este óleo, receba um milagre de Deus. Que as portas também abram e que haja prosperidade nestas vidas. Oro pelas crianças, oro pelos estudantes, oro pelo trabalhador do campo e da cidade, oro pelos motoristas de ônibus e de táxi. Que a mão de Deus visite aquela pessoa que me ouve na UTI, na CTI, na enfermaria, no hospital, no manicômio, no presídio. Que a minha fé os levante deste leito de dor. Esta pessoa da família que está em coma, eu liberto o espírito dela para que volte ao seu corpo e que haja ressurreição e vida. Em nome de Jesus, que aquele
tubos e aparelhos sejam desligados e que o milagre aconteça para testemunho da palavra. Eu amarro e repreendo o espírito da morte prematura, o demônio do adultério, da morte prematura, dos acidentes. Que a mão de Deus os alcance. Esta pessoa que agora está sentindo arrepio, as pernas trêmulas, vontade de vomitar, receba o milagre de Deus. Agora, em nome de Jesus. Receba o abraço do missionário Daniel de Oliveira. O que eu recebi, eu transmito para a sua vida. Deus te abençoe. Você que está aí agora sentindo arrepios, vontade de vomitar, vontade de chorar, seja liberto, fortalecido pela minha fé. Liberto dos Exus, dos caboclos, das entidades que veio lá do sertão, do interior, do cemitério. Eu liberto a sua alma da incredulidade. Em nome de Jesus, sejam abençoados. Beba água. A minha aqui já acabou. Se unge. Renova a sua aliança com Deus. Vem à igreja, 8 da manhã daqui a pouquinho. 2 da tarde, 19 horas. Ou sexta-feira, ou domingo, na Santa Ceia ali na sede. Viu, Salomão Fernandes? Ponha a sua fé na fé, viu, Salomão? Viu, Alexandre? Viu, Rita Santos? Viu, Evanir? Use a sua fé. Não deixe a sua fé enferrujar, não. O diabo quer colocar ferrugem em sua arma principal, a fé. Hoje tem muito pastor enferrujado. Desenferruje. Passa o óleo do Espírito e viva a fé. Porque se você perder a fé, perde até a salvação, vai para o inferno com o diabo, viu? Vigie. Deus te abençoe. Entre em minha página no Facebook, Daniel de Oliveira, ou lá no YouTube, inclusive este programa, eu vou pedir ao meu neto Lucas de Oliveira Fontes para colocar para mim. É o meu assistente de divulgação. Hoje, este programa vai lá para o YouTube. Deus os abençoe.